Hoje o papo é sobre fundos de renda variável. E aí, gosta? Então fica aí. Hoje eu vou bater um papo com o Marcelo Gerbasi, que é o Head de Renda Variável da Safra Asset. Gerbasi, seja muito bem-vindo, prazer em tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer meu. Vamos lá, para a gente começar nosso papo, a gente está gravando essa conversa em semana de Copom, né? Teve a decisão da manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano. A gente tem até a informação aí na tela. Como é que você projeta, Gerbasi, daqui para o final do ano? A gente está na metade do ano, né? Segundo semestre, como que deve ser, considerando essa taxa de juros, esse horizonte de juros? Eu acho que a gente tem que, nesse momento, monitorar, acho que 3 pontos principais, né? Primeiro é a velocidade e o início desse ciclo de corte de juros. Eu acho que isso é super importante. Lembrando que desde o meio do mês de março, a taxa de juros longa já fechou mais ou menos 2,75%. Tá? Certo. Então, quando a gente olha a curva de juros, os juros longos já teve um fechamento, já antecipando, então, esse ciclo de fechamento de juros. E isso também ajudou essa recuperação da Bolsa no curto prazo. Então, a gente vê o Ibovespa, mais ou menos do final de março até agora, com uma valorização em torno de 20%. O Small Cap, que a gente usa como um índice proxy para empresas que são mais voltadas para a economia doméstica, subindo na casa de 28%. Lembrando que o Small Cap também estava bem para trás desde o segundo semestre do ano passado. Então, abriu bastante essa diferença de performance entre esses dois índices. Então, o mercado já antecipou, de certa forma, esse movimento dos juros. O que os investidores estão olhando agora vai ser a velocidade dos juros de queda e o início da queda. Então, o mercado hoje precifica um início de queda em agosto. Mas, por exemplo, se a gente tiver um ambiente ainda de inflação, algum repico de inflação, coisa que não parece ser mais provável, isso poderia postergar esse início do ciclo. Isso seria mais uma manutenção aí. Isso, talvez. Isso seria, eu acho que, negativo para a Bolsa no curto prazo, né? Então, esse acho que é um ponto importante, essa velocidade de queda dos juros. Eu acho que outro ponto que a gente tem que monitorar, que eu acho que é um ponto positivo, o crescimento da economia vem surpreendendo. Então, a gente observa também, pelos agentes econômicos aí, uma estimativa crescente para a PIB para esse ano. Então, isso mostra que a economia brasileira pode surpreender. Então, isso é favorável para a Bolsa. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E o terceiro é o cenário externo. O que a gente observou nos últimos anos? Economia americana muito forte, praticamente trazendo todo o fluxo de investimento global para lá. Então, a gente viu o S&P aí, o Nasdaq, esses índices todos tendo desempenho muito forte nos últimos 10 anos. E eu acredito, e o mercado começa a precificar um pouco isso, de que a economia americana desacelerando, existe uma tendência de uma parte desse fluxo ir para mercados emergentes. Tá? E eu acho que diferente do que foi no passado, onde você tinha China e Estados Unidos como motores da economia global, eu acho que a gente está entrando numa janela que a China, obviamente, vai crescer, mas talvez não seja aquele motor como foi no passado. E aí você tem México, Brasil, Índia principalmente, países emergentes que têm uma chance aí grande de ficar com um pouco desse fluxo. E eu acho que isso seria bastante positivo para a nossa Bolsa, né? Quando a gente olha a precificação da Bolsa no Brasil, a gente ainda está num nível bem abaixo da média histórica. Né? Então, existe ainda um potencial bastante relevante para a valorização das ações. Então, acho que o segundo semestre a gente tem aí probabilidades maiores de ter notícias positivas e que deem sustentação para essa alta do mercado de ações no Brasil. E falando dessa recuperação da Bolsa, né, que já começa a precificar essa queda dos juros,
A gente está hoje trabalhando com o Ibovespa no ano aí, aproximadamente, hoje a gente até citou no Morning Call, 10% de alta aproximadamente no ano. Quem perdeu esse bonde não significa que não possa ganhar também entrando num determinado momento a partir de então, né, no Gervásio? Sim. A gente só tem que tomar cuidado com aquilo que eu falei inicialmente, né? Uma parte do movimento, ele foi agora nesse início, né? Então, eu acho para aquele investidor que perdeu esse primeiro movimento, eu faria se a ideia é entrar e tentar pegar teoricamente esse segundo movimento, seria fazer de forma faseada. Tá? Por quê? Porque o mercado de ações, a gente não consegue nunca prever, né, o que vai acontecer. Usar um preço médio ali. Como se fosse um preço médio. Como se fosse um preço médio, né? Ou então, por exemplo, espera um pouco agora, de repente, uma realização. Mas, normalmente, o que acontece? É da nossa natureza, quando a bolsa cai, a gente fica desconfortável. Né? Então, isso aí, eu acho que todo mundo vive isso, né? Então, eu gosto muito dessa disciplina. Né? Então, acho que o ambiente para mercado de ações no Brasil e mercados emergentes como um todo é favorável. E, dado isso, e dado que dificilmente o investidor vai conseguir acertar os pontos exatos de entrada, eu gosto muito dessa disciplina de fazer isso de forma faseada. Tá? Então, acho que existe muito espaço ainda para a bolsa subir. É aquilo que eu falei, ciclo de juros para baixo e precificação de bolsa muito abaixo da história, da média histórica, e alocação de fundos globais também no low, né, no nível mais baixo, em mercados emergentes que a gente viu na história recente. Então, eu acho que esses três fatores combinados aí dão uma probabilidade muito, muito grande de uma alta para o segundo semestre no mercado de ações. Quais são os setores que devem drivar aí essa subida da bolsa, essa possível subida da bolsa no segundo semestre? Eu acho que os setores mais ligados à economia doméstica parecem ser os mais favorecidos. Por quê? Primeiro, foram os setores que mais sofreram também nos últimos anos, né? Principalmente no último ano. Então, a gente fala aí de consumo, principalmente, né? Vestuário. Então, são setores que são muito ligados à renda. E aí eu acho que teve casos específicos que acabaram influenciando o setor como um todo, né? A gente teve no início do ano o problema que todo mundo conhece da Americanas, e acabou tendo um impacto, né, no setor como um todo. Acho que o setor de bancos tende também a performar bem, principalmente por conta aí de uma inadimplência que talvez faça pico agora no segundo trimestre desse ano. Então a gente pode ter o setor de bancos também reagindo positivamente. No setor especificamente de commodities, a gente tem uma visão um pouquinho mais cautelosa. A parte de commodities agrícolas, a tendência é positiva, dado o fenômeno do El Niño, que deve ajudar principalmente as safras agora. Mas a parte de commodities, por exemplo, minério de ferro, tá? A gente sabe que o mercado imobiliário na China está desaquecendo, então não deve ser, né, a commodity que vai andar bastante. E celulose especificamente também está num momento de ciclo mais negativo. Então, eu acho que os setores mais ligados à economia doméstica tendem a performar melhor. Por quê? Porque tem mais potencial de valorização dada a precificação baixa que a gente se encontra hoje. Dado todo esse cenário, Gervásio, eu queria que você falasse um pouco para a gente como a Safra Asset tem se posicionado, né? A gente vai até colocar na tela aqui os fundos, né? Eu queria que você falasse de cada um deles, das posições, enfim. Fica à vontade. Vamos lá. O Safra Ações Livre é um produto que o objetivo dele não é ficar tão correlacionado com o Ibovespa. A gente pode tomar mais risco. Mas dado esse ambiente, desde o ano passado, muito volátil, além disso, muito influenciado pelos principais papéis do Ibovespa, que hoje são Petrobras e Vale, né? A gente buscou nesses últimos meses não distanciar tanto do índice, mas é um fundo que, teoricamente, ele trabalha com uma margem de risco maior, né, de descolamento do Ibovespa. A tendência agora é a gente aumentar esse risco de forma também
parcimoniosa, né, à medida que a gente for tendo conforto, né? Então, esse é um produto que vem também tendo um desempenho bom no ano, dado exatamente esse risco um pouquinho maior do que o próprio índice. O Safra Equity Portfolio já é um produto para o cliente que quer uma proximidade maior do índice, mas é um produto com uma gestão ativa, não um produto passivo, mas uma gestão ativa um pouco mais controlada. Perfeito. O Safra Dividendos é um fundo que eu acho que é interessante para aquele investidor de longuíssimo prazo, porque ele passa pelos ciclos econômicos de forma muito mais suave. Então, ele provavelmente num ambiente de alta de bolsa ele não vai performar tão... A gente está falando de quantos anos? 15 anos no prazo? 5, 10, 15 anos, né? São produtos, eu acho que que passa, como eu falei, por ciclos sem grandes surpresas, porque são empresas que já são maduras nos seus mercados, que geram caixa. Robustas, né? Então, assim, elas não vão ter tanto upside, como a gente fala, né? Tanto potencial de valorização, mas também a tendência é não caírem tanto nos ciclos mais longos, mais voláteis, né? mais difíceis. Uma recessão, uma economia, um risco político muito forte. A gente normalmente observa que esses papéis tendem a suavizar essa queda. São mais resilientes. Resilientes, exatamente. A gente tem um produto novo que eu acho que foi lançado num momento interessante, que é o Safra Bolsa Plus. É um produto que ele trabalha de forma alavancada, tem um risco quase que o dobro, ou um pouquinho mais que o dobro da Bolsa. Então, por exemplo, esse mês, como você falou, a Bolsa sobe 10%, é um fundo que sobe 20%. Tá? É um fundo que também a tendência, quando tiver uma queda de Bolsa, ele cai um pouco mais. Mas o que a gente trabalha é na alocação dessa alavancagem, né? Então, exatamente para evitar, por exemplo, depois dessa alta forte, o que a gente está fazendo? A gente diminuiu a alavancagem do fundo. Então, se tiver uma correção, a gente vai cair menos. Tá. Então, ao longo do tempo, é como se fosse um Ibovespa Plus, né? Então, um fundo novo está performando super bem no ano e a tendência, eu acho que obviamente para o investidor que quer um produto mais arriscado, né? Não é para aquele investidor mais conservador. E o Small Cap também está indo muito bem nesse ano. O Small Cap, né, que é um índice bastante pulverizado e principalmente constituído de empresas voltadas para o mercado doméstico e que estavam com a precificação muito baixa, né? Eu acho que o nível de precificação que a gente observou foi o mais baixo, acho que da série histórica, que eu me lembro, né? Então, assim, existe um potencial de valorização muito forte e foi o que esse índice agora, no curto prazo, acabou apresentando, né? Então, a gente tem um fundo que faz gestão ativa em relação a esse índice de small cap. Ele está superando um índice em torno de 4%, 5%, tem uma performance muito boa. Então, é um produto que a gente fala assim, ele é um pouco mais arriscado do ponto de vista, mais descorrelacionado com o Ibovespa, e ele é mais focado nessas ações que mais voltadas para o mercado doméstico. Então, eu acho que a gente tem uma grade bastante completa de produtos aí, e se você me perguntar, eu acho que esses produtos todos ao longo desse ano vão performar muito bem. Acho que a gente tem um ambiente de pré-renda variável bastante positivo, e eu acho que aí só cabe mesmo encaixar com o perfil do investidor. Sem dúvida, é um belo de um cardápio. Agora, queria te perguntar uma coisa para a gente encerrar aqui nosso bate-papo. A gente sabe que no Brasil a gente tem muita cultura de renda fixa, né? Poupança, inclusive, né? Muita gente ainda na poupança. Para quem tem o desejo de entrar na renda variável, mas tem receio, quais são as orientações? Para aquela pessoa ávida a conhecimento, ou até mesmo aquela pessoa que já se decepcionou um dia. A gente queria ouvir você, que é especialista nesse sentido, Gervásio. Eu acho que assim, a renda variável, o investimento em ações, ele tem que ser encarado como um investimento em empresas, né? Eu estou virando sócio dessas empresas. Quando a gente fala de bolsa, a gente não pode pensar, na minha opinião, no curto prazo. Eu vou entrar em bolsa agora para sair mês que vem. Eu acho que a gente tem que pensar em bolsa como uma caixinha, né, do investimento de longo prazo. Tá?
e aí você escolhe mais ou menos o perfil que você quer. Eu prefiro dividendos, eu prefiro estar junto do índice, eu prefiro uma coisa descorrelacionada. Mas a tendência, né, é que a gente busque olhar o investimento de ações como uma caixinha que tem uma oscilação maior, mas também a probabilidade de um retorno maior no longo prazo. O Brasil, historicamente, ele sempre apresentou também taxas de juros muito altas. Sim. O que, de certa forma, desincentiva o investidor de longo prazo em ações, né? O garimpo de ações. Não cria uma cultura, né? Eu acho que isso mudou nos últimos anos, né? Tem muita pessoa física que veio para a Bolsa, e isso acho que foi muito ajudado também pela questão de tecnologia, do home broker, né? O acesso à informação, ele é muito mais difundido do que a gente tinha 20 anos atrás, tá? Mas aí eu acho que ainda existe ainda um atraso, né? Quando a gente compara principalmente com o mercado americano, que existe uma cultura. Por quê? Porque lá você tem ainda a questão das opções, que são milhares de ações negociadas, abertas em bolsa, com liquidez, né? Uma taxa de juros historicamente muito baixa, então o que faz com que o investidor tenha que buscar esses ativos de risco, né? Então, acho que, voltando lá para a sua pergunta, o investimento em ações, acho que ele tem que ser encarado como eu estou comprando um pedaço de uma empresa, eu estou comprando um investimento em ativo real. Sempre lembrando que diversificar é importante. A gente tem a tendência de buscar, se a bolsa subiu 20%, 30% naquele ano, aí todo mundo corre para a bolsa e sai um pouco da renda fixa, né? Quando devia ser o contrário, né? Então, quando a bolsa cai, a gente tira um pouco da renda fixa, põe a bolsa, por quê? Porque os ativos estão baratos. Quando a bolsa sobe, a gente faz o movimento contrário. É anti-intuitivo, normalmente não é fácil fazer isso. Exige um sangue frio, muitas vezes. Exatamente. Olhar para o investimento em ações como um ativo, e se o ativo está barato, e se a gente sabe que esse ativo no longo prazo ele vai sobreviver, ele vai passar por esses ciclos, né? Eu acho que vale a pena o risco de manter pelo menos uma parte do seu portfólio, do seu investimento global em ações, né? Só para lembrar, você vê que do final de março para cá, a bolsa subiu 20%, né? Sim. É muito mais do que o CDI num período muito curto. Então, aquele investidor que não tinha nenhuma parcela em ações, ele perdeu esse movimento, né? Um movimento que quanto tempo a gente vai demorar ainda para ver. Então, por isso que eu acho que essa questão da alocação de longo prazo, a diversificação dos portfólios é super importante. Para encerrar, você acha que um dia o brasileiro vai chegar próximo desse perfil do americano, de muitas vezes ter quase todo o patrimônio ali da família em ações e torcendo para a empresa crescer e crescer e crescer? Eu acho que é um movimento de aprendizado, né? É um movimento onde cada vez mais você vê os investidores individuais, né, abrindo contas em bancos e participando desse mercado. Isso é bastante interessante. Mas eu acho que a gente esbarra ainda um pouco na questão da renda disponível também, né? Que é um problema que a gente tem no país, né? A gente tem uma classe ainda que não tem acesso, primeiro, à renda disponível para poder investir. À medida que isso for mudando, e a gente espera que isso vai evoluindo, a gente vai ter cada vez mais participantes no mercado de ações. E aí eu acho que a tecnologia ajuda, né? O acesso à informação ajuda. E então eu acho que a tendência é essa, de uma participação maior do investidor, pessoa física, seja via direto na B3, seja através de fundos de investimentos, né? No longo prazo, cada vez mais a renda variável vai estar presente o investimento em ações vai estar presente na vida cotidiana do investidor. Perfeito. Marcelo Gerbasi, que é o Head de Renda Variável da Safra Asset. Marcelo, obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vindo aqui, viu? Obrigado pelo convite. A gente está sempre à disposição aí. Maravilha. Turma, obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Papo de Especialista. Valeu!